Olá a todos, este é o último vídeo, o quarto do módulo 3, do curso de atualização, formação em psicologia pós-junguiana, Jung além de Jung. Vamos falar do terapeuta na concepção junguiana e da psicologia da transferência. Primeiro, o terapeuta na concepção junguiana. Para Jung, portanto, conforme a gente viu nos outros vídeos, a doença consiste no processo de individuação bloqueado. Quando esse processo não consegue acontecer, caímos na doença mental, entre aspas, doença mental. Não estamos falando de nada de orgânico aqui. Estamos falando de um desequilíbrio, de um mal-estar, de uma crise. Ao contrário, a cura consiste no reencontro deste caminho perdido, que é, portanto, a recuperação do sentido do próprio estar no mundo, que é a realização histórica do próprio destino, a realização de um destino histórico que nos cabe, cada um tem o seu. A função do terapeuta, portanto, consiste em ajudar a pessoa a recuperar a desbloquear esse caminho e a reencontrar-se, né, que não é nada mais que reencontrar-se a si próprio, e é o próprio devir, que é o momento do devir maior de toda a humanidade. Agora, como se pode ajudar uma pessoa a livremente, né, escolher essa condição de existência, que é aquela do eu individuado, que é o fazer fluir o processo de individuação. Se a pessoa está em terapia, é porque ela, em algum momento de sua vida, ela disse não a esse processo, ela o bloqueou. Então, como é que a gente faz para fazer com que a pessoa abrace essa opção livremente? Numa única condição, que o analista realize com o outro o próprio processo de individuação. É somente transformando a si próprio na relação com o outro que ele pode induzir o outro a se transformar na relação consigo próprio. Nós, portanto, ensinamos ao outro a se transformar ao nos transformarmos com ele. Vejamos então o que é novamente o processo de individuação. A gente já viu isso em outros vídeos, mas vamos voltar lá. O processo de individuação, em outras palavras, sintetizando, é o encarnar-se da vida, que é um fato universal. A vida é um fato universal. E o encarnar-se dessa vida como fato universal numa forma de existência particular, você, eu. E este processo se manifesta através da linguagem simbólica dos sonhos, né? O inconsciente está estimulando este processo através dos sonhos. E nos sonhos, por exemplo, se diz essa mesma coisa que eu falei de forma simbólica, quando se apresenta, que diz Montefoschi, quando a existência concreta de um indivíduo que se move no mundo coerentemente ao sentido que o guia. Então, é o indivíduo que se move no mundo em coerência ao sentido que o guia. Isto é, já estamos no âmbito do si mesmo. Chega a coincidir nos sonhos com o corpus domini, que é o corpo do Senhor, que é onde o Senhor que o indivíduo incorpora, e o corpus domini representa a totalidade do ser que é encarnada em cada um de nós, em mim. Porque é somente em cada um de nós, é somente no homem que o ser toma consciência de si. Jung já havia antecipado esses elementos na resposta a Jó. Como é que esse processo de encarnação do ser numa vida particular que se move coerentemente com seu sentido pelo mundo, como é que acontece? Pela repetida união entre consciência individual, na qual o indivíduo coloca a sua identidade, e a objetualidade universal, da qual o próprio sujeito teve origem, que é o inconsciente coletivo, a matriz. Dessa repetida união, ocorre uma repetida renovação. Que significa renovação? Um renascimento com mais consciência. Nós não nascemos novamente da barriga de uma mãe. Não, o renascimento do qual se fala é uma mudança de perspectiva sobre a vida e sobre si próprio, de tal
intensidade e importância que se apresenta na experiência como renascimento, ou seja, é um salto de consciência, é uma percepção muito maior de si mesmo na realidade na qual se está. E esta experiência é simbolizada nos sonhos pelo incesto. O incesto precisa ser cumprido, né, rompendo o tabu que foi imposto pelo próprio homem. A gente vai ver melhor a questão do tabu do incesto e o seu infringimento. Por quê? O que significa isso? Porque no outro, no encontro com o outro, nós encontramos parte de nós mesmos. E aqui entra a psicologia da transferência. É somente nesse encontro com os outros, com o outro, que nós podemos nos conhecer sempre mais. Sem nos identificar, porque o outro é sempre o outro, e eu posso enxergar a distância entre eu e o outro, e ao mesmo tempo reconhecer o que temos, o que o outro tem a ver comigo, ou como encontrar o outro dentro de mim. Este encontro com o outro é o encontro com o nosso contrário dentro de nós. E esse encontro é possível somente no encontro dialógico. Essa integração é possível somente no encontro dialógico. O homem, diz Jung, o homem sem relações não possui totalidade, porque a totalidade é alcançável somente através da alma, a qual, por sua vez, não pode existir sem o outro lado que se encontra sempre no tu. A totalidade, diz Jung, consiste na combinação de eu e tu, que aparecem como partes de uma totalidade simbólica, transcendente, cuja essência não pode ser entendida que simbolicamente. Por exemplo, mediante o símbolo do rotundum, que é uma palavra em latim, que significa redondo, do círculo, a mandala. Da rosa, da roda, da conjunctio solis et lune. Conjunctio quer dizer união, sempre latim. Solis é sol, e luna, lune é lua. Então, da conjunctio, da união entre o sol e lua, que são símbolos muito comuns, né? Basta dar uma olhada na internet para a gente procurar, para a gente encontrar esses símbolos. Agora, este outro com o qual o paciente, no caso, se encontra para se reencontrar, para reencontrar a si mesmo e o próprio caminho, não é só o analista para o paciente, mas é também o paciente para o analista. Porque o analista é com esse outro que ele encontra cotidianamente em seu trabalho que ele também processa e faz acontecer o próprio processo de individuação, que coincide com a realização da sua existência. Então, eu não posso, se eu como analista, se a minha função no mundo é aquela de analista, a minha renovação é constante e ocorre no consultório, enquanto eu estou atuando. Portanto, quem é o terapeuta na concepção junguiana? O terapeuta é aquela pessoa que, tendo respondido ao chamado, assume a vida em função do processo de individuação. Como a gente viu em outros vídeos sobre o mito do herói, né? Tem um chamado, tem todo aquele caminhar, né? Aquele encontro, a luta com os obstáculos, a descoberta, o encontro do tesouro e depois a devolução desse tesouro para o mundo. Todo esse processo é o que representa a vida diária de um analista. Porque este processo de individuação se realiza somente na relação e na realização. E esta realização não pode que investir a existência toda. O terapeuta é aquele que faz de cada relação o lugar, o momento daquele conhecimento transformador que cria a vida nova. Portanto, na verdade, ser terapeuta não é um emprego, ser terapeuta é um modo de existência, baseado no processo de individuação. Então, eu não sou terapeuta somente no consultório, eu sou terapeuta em todos os momentos da minha vida, porque eu faço de todos os momentos da minha vida um momento de criação de vida nova.
E aquele que faz da própria vida um constante processo de transformação, não pode não realizar este processo em toda relação, de modo que a função terapêutica é inerente à sua própria vida. É um viver terapeuticamente. Todas as relações são investidas dessa função terapêutica, porque de todas as relações se faz conhecimento transformador que cria vida nova. E vejamos, então, já que a relação é tão importante para que o processo de individuação ocorra em todos nós, vejamos como Jung elaborou a relação. Jung escreveu um livro famoso que chama-se Psicologia da Transferência. E nela ele utiliza a simbologia da alquimia para explicar o que acontece numa relação criativa, numa relação transformadora. Por que Jung recupera a alquimia? Ele já estava ocupado com a alquimia, começou com 50 anos e não parou nunca de estudar a alquimia, ou de recordá-la talvez. Ele reconheceu no processo alquímico a mesma dinâmica e a mesma dialética que ele enxergava, ele observava no próprio consultório. Ou seja, ele deu um significado psicológico àquilo que os alquimistas viam como físico ou espiritual. Até porque na época não existia o psicológico. O livro que ele utiliza é o Rosarium, de 1550. Então, a base da alquimia, a finalidade da alquimia é a transformação da matéria em ouro. Todos nós sabemos disso. E acontece através da união dos contrários, que em latim se fala conjunctio oppositorum. Oppositorium, dos contrários, conjunctio, união. O ouro, porém, que eles buscam não é um ouro comum. Eles não estão querendo fazer ouro para pôr no banco e ficar ricos, né? Que eles chamam isso de aurum vulgi, ou seja, ouro vulgar. Mas é uma essência espiritual produzida pela união entre a matéria e o espírito. Essa essência espiritual produzida pela união entre a matéria e o espírito é o que Jung enxerga acontecer no consultório na terapia junguiana. Segundo Jung, os alquimistas estavam projetando no mundo natural uma exigência profunda da alma humana em superar a conflitualidade que o substancia. Qual que é a conflitualidade que carregamos? Aquela de ser sujeitos e objetos, de ser natureza e espírito, né? De ser masculinos e femininos. Jung percebe que o arquétipo da opus, que significa obra, da opus alquímica, é o arquétipo da união dos contrários. E este mesmo arquétipo é o arquétipo que está na base da obra que une o analista e o paciente. Os alquimistas, eles trabalhavam em duplas, e era, não acaso, uma dupla de homem e mulher. Então tinha o adepto, que era o alquimista, e a soror mística, que é a irmã mística, que era a contraparte do alquimista, que junto produziam a opus alchemicum. A obra estava destinada à destilação do puro conhecimento a partir daquela matéria primeira, que era a matéria-prima física para os alquimistas, e é a matéria da nossa vida, que é a matéria-prima sobre a qual na sessão terapêutica a gente trabalha. Na sessão terapêutica transformamos essa matéria-prima, que é o sintoma, o evento que aconteceu outro dia, que é o trauma, que é aquilo que a gente sente na hora, que é a paixão, que é o ódio, o que for, essa é a matéria-prima. Nós a transformamos em conhecimento puro, que é uma substância sutil que une matéria e espírito. Damos sentido a isso e nutrimos o nosso processo de individuação. Então, o livro que o Jung utiliza como base com as ilustrações da época é o Rosarium Philosophorum, de 1550. Nele está relatado a história de uma relação de amor, basicamente. Uma relação que leva os dois da união, primeiro que leva os dois ao encontro, a união,
morte, ressurreição no produto comum dessa união. É a conjunção entre rei e rainha, sol e lua, e opus e adepto e soror mística e analista e paciente. Agora, para que na análise, na sessão terapêutica, para que essa união aconteça, é preciso que sejam retiradas as projeções. O que acontece? O paciente vem para a sessão porque ele está rejeitando alguma parte de si. É isso que produz o conflito. E a rejeição de uma parte de si ocorre porque não se sabe o que fazer com ela e a relação com essa parte produz uma tensão insustentável. E, portanto, se decide eliminá-la. E com isso, o eu da pessoa se torna unilateral. Né? O oposto da conflitualidade, de assumir conscientemente a conflitualidade, é assumir inconscientemente a unilateralidade, ser uma coisa só, ser todo branco, ser todo preto, ser todo bonzinho, ser todo maluquinho, ser uma coisa só, porque manter a contradição é doloroso e é preciso de ter, na verdade, uma estrutura psicológica para fazer isso. Então, a pessoa vem em análise e projeta sobre o analista a parte que ela não está querendo assumir. E é por isso que tantas pessoas fogem da análise ou fogem mesmo do analista, mesmo encontrando na rua, porque o analista imediatamente catalisa, mesmo que ele fique quietinho, seja, não fale muita coisa, catalisa, né? É um catalisador dos conteúdos removidos que estão prontos, extremamente latentes para vir à tona. Na verdade, quanto mais latentes, mais sensíveis, mais inflamado estiver esse lado reprimido, mais ele será facilmente catalisado, ou seja, projetado por alguém que a pessoa inconscientemente sabe, pode enxergar, pode saber. E daí essa pessoa que pode enxergar e saber e trazer à tona esses conteúdos reprimidos é afastada imediatamente da vida, ou melhor, a análise não acontece. Então, isso daqui provoca as resistências, muitas resistências, e é a transferência negativa chamada. Né? Então, essa primeira fase precisa ser superada para que um diálogo se estabeleça, porque se o analista representa somente os conteúdos removidos, então não tem troca possível. Aí, somente com a superação desta fase é que o verdadeiro diálogo acontece. E vamos ver em que o diálogo começa com a integração, então, dessas funções que foram jogadas para fora, né? Projetadas em outros, e no caso no analista. Quais são essas funções? Quais são esses conteúdos psíquicos? Basicamente, são aquelas funções opostas àquela que a pessoa encarna conscientemente ou por escolha como sua persona. Então, o que é oposto à persona? A função anímica. Então, será o ânimos para a mulher e a ânima para o homem. As coisas não são tão lineares sempre na vida, né? Mas, basicamente, essas são as duas, são os opostos que precisam ser recuperados para a consciência. O que não tem absolutamente nada a ver em recuperar papéis estereotipados, absolutamente nada a ver. A gente está falando de funções, né, que se manifestam em alguns papéis, mas esses papéis não são nem estereotipados, nem fixos no tempo, mas são em constante mutação. Então, são funções da psique, é como a gente ter duas mãos. É muito mais fácil viver usando as duas mãos do que tendo uma mão só. Então, para mostrar a dinâmica da relação analítica, eu vou deixar no final desse vídeo o esquema, né, que está no livro da Montefoschi, mas que eu vou explicá-lo agora. Então, para Jung, numa sessão terapêutica, nós temos 4 níveis de relação. 4 relações acontecem simultaneamente em cada sessão terapêutica com uma pessoa. Então, tem a relação consciente. Então, vocês estão ouvindo aquilo que eu falo, essa é a relação entre duas consciências,
Tem a relação entre a consciência do analista e o seu inconsciente, onde estão, por exemplo, né, eu sendo mulher, onde estaria o meu ânimos. E essa relação, esse canal aqui tem que ser muito aberto, muito fluido, é uma trilha muito batida, entendeu? Muito conhecida, porque o analista precisa poder ter à disposição todas as suas funções. Então, no caso, eu preciso poder utilizar da minha função masculina sempre que eu puder. O paciente, e geralmente, porque chega na terapia por isso, ele não tem uma boa conexão entre a sua consciência e o seu inconsciente. Então, não dispõe do uso livre e independente da função anímica correspondente. Então, então a relação é entre aquilo entre superficial, que fica só superficial se não houver o resto, entre a consciência do analista e a consciência do paciente. Depois tem a relação entre o analista consigo com o próprio inconsciente, entre a sua consciência e o seu inconsciente, que é uma relação, vamos dizer assim, vertical. Tem a relação entre os dois inconscientes. Porque a verdade é que nós comunicamos muito mais do que a gente fala com as palavras. E nós percebemos do outro muito mais do que aquilo que ele fala com as palavras, né? Comunicação não é simplesmente racional. Então, se a comunicação ficar somente no nível, vamos dizer assim, no nível superior de consciências, é uma comunicação superficial. Se ela estiver no nível somente inconsciente, não serve para nada, as duas pessoas estão se influenciando reciprocamente, mas não necessariamente se transformando. Muito pelo contrário, é nesse nível que ocorrem as projeções, né? Agora, a relação verdadeira, transformadora, é quando a opus alquímica ocorre, ou seja, quando a obra analítica terapêutica acontece, é quando a consciência do analista consegue conversar com o inconsciente do paciente e vice-versa, quando a consciente do paciente conversa com o inconsciente do analista. O que quer dizer o inconsciente do paciente conversar com o inconsciente do analista? Significa que o analista precisa estar receptivo. Aquilo que o paciente fala no plano consciente tem que poder atingi-lo. Por isso nós estamos constantemente feridos. Essa é a ferida da qual eu falava no outro vídeo. Se a gente não estiver sendo atingido, a comunicação do outro permanece somente racional. E eu não posso compreender uma série de outros conteúdos que estão embutidos naquela comunicação. Então, quando eu sou atingida, e eu tendo esse canal aberto entre andar de cima e andar de baixo, eu consigo processar em outro nível, completamente diferente daquele somente das regrinhas, porque aqui só cabe a técnica ao processo. E aí eu consigo influenciar, por minha vez, o inconsciente do paciente. Desta forma, isso é representado no Rosarium do 1550, como o encontro do rei e da rainha, que estão primeiramente vestidos, cada um no sol e o outro pisando a lua. Esses dois, deixa eu pegar as imagens aqui para... Isso tudo está na apostila. Ambos estão segurando uma flor, cada um com a mão direita, enquanto as esquerdas se tocam. Esse contato das esquerdas é a comunicação inconsciente, né? E enquanto a flor, eles estão se tocando pela flor. E em cima dos dois aparece uma pomba, que é um símbolo do Espírito Santo, tem uma estrela também, são todos símbolos que falam da união e da consagração. Em seguida, temos os dois, desta vez estão nus, ou seja, não estão mais com as formalidades. Sempre segurando a flor, desta vez cada um segurando uma ponta. E essa chama-se a nudez. Enfim, eles estão numa
numa fonte de água, mergulhados, e aí começa a transferências de conteúdos inconscientes. A água é um grande condutor, né? Representa a união no plano pulsional erótico, contraposto àquela união espiritual da pomba. Enfim, temos o coito, que é a relação entre os dois. Nessa relação, os dois morrem, porque a união provoca a morte do passado, do antigo. Depois de um tempo de escuridão, de escuridão no sentido de amadurecimento, surgem as asas, e daí vem a alma abandona os corpos, ou seja, abandona a realidade antiga, e eis que os dois ressurgem. A água desce do céu, que é o orvalho que chega e que fertiliza o antigo, e finalmente há o renascimento no hermafrodita. Essa é uma apresentação muito sumária, porque a psicologia transferência, com todas as imagens alquímicas, merece um vídeo e um curso até só para isso. Mas, basicamente, a ideia é passar de uma postura formal, onde, né, que é estar vestidos, né, cada um com a sua pompa, e que é a persona, abandonar a persona para chegar na alma, ou seja, para cada um poder expressar a função anímica que está por trás e poder criar um diálogo com todas as funções atuantes. E, finalmente, renascer dessa relação. Somente desta forma é possível promover no outro uma verdadeira transformação. Então, o analista é quem, tendo abraçado o processo de individuação como modalidade existencial, faz um trecho do percurso do processo de individuação do outro com o outro, testemunhando com a própria presença, as próprias escolhas e testemunhando com a própria capacidade de enfrentar os conflitos e de sintetizá-los dialeticamente. Então, testemunhando ao outro que é possível uma solução criativa ao dilema existencial. Por enquanto é isso, até o próximo vídeo. Tchau!